Boa tarde. Meu nome é Alexandre Justino, sou estudante de Comunicação Social da Estácio Tom Jobim, Barra da Tijuca, e estou aqui hoje diretamente do gabinete do secretário de Comunicação Social do município de Queimados, que foi o escolhido pela turma como personalidade do Rio, para falar sobre o amor do Rio. Secretário, boa tarde. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu cuido do Rio, o Rio cuida de todos. Qual é o conceito de cuidado com o Rio de Janeiro numa visão ampla como secretário de Comunicação Social? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Esse cuidado com o Rio de Janeiro eu dividiria em dois segmentos. Inicialmente, o cuidado com o carioca, com as pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro. E, em segundo lugar, eu abordaria a questão ambiental, o que está ao redor desse carioca, dessa pessoa que mora aqui no Rio de Janeiro. Cuidar do cidadão morador do Rio de Janeiro é, por exemplo, ter um cuidado especial com a condição de saúde dessa população. As pessoas precisam ter oportunidade de ter acesso à saúde de qualidade quando precisam. Isso é fundamental para que as pessoas vivam bem. Além da saúde, a educação corre de forma paralela. As pessoas precisam ter acesso à educação, à boa educação, às condições adequadas para ter um bom processo aprendizagem. Então, a educação também é de grande importância, de grande valia. Cuidar do Rio de Janeiro é cuidar da educação daqueles que moram no Rio de Janeiro. Queria destacar também a oportunidade de emprego. As pessoas precisam de oportunidade de emprego, precisam trabalhar, cuidar da sua família com dignidade. Então, é importante que você tenha um Estado que gere essa oportunidade de emprego para que as pessoas possam trabalhar e criar as suas famílias. Então, já falei da saúde, já falei da educação, já falei do emprego. O transporte também é um ponto importante para cuidar do cidadão carioca. A facilidade que ele precisa ter para acessar a educação, para acessar a cultura, para acessar ao seu trabalho, para acessar ao lazer. Ele precisa de um transporte digno para que ele possa se deslocar de um ponto para outro. Então, são aspectos que eu retrato como de grande valia. Fiz até uma relação aqui. A questão da cultura, é importante que as pessoas tenham acesso à cultura, né? Muitas das vezes as pessoas ficam alijadas porque não têm essa oportunidade. Eu gosto muito de música clássica, e às vezes se rotula de que as pessoas mais simples não gostam de música clássica. Elas não gostam porque não têm acesso à música clássica, não é? Qual a oportunidade que elas têm de ouvir uma obra de Bach, de Chopin, de Beethoven, de Mozart, de Tchaikovsky? A maioria não tem essa oportunidade. Como é que vai criar esse hábito? Como é que vai criar esse gosto? Falta exatamente o acesso à oportunidade. Saúde, segurança, emprego, escola, transporte, cultura, lazer. A gente não pode viver também só trabalhando. É importante que a gente tenha também a oportunidade de lazer para o cidadão, para toda a sua família. Abordei os aspectos relacionados ao carioca, ao ser humano. Agora eu gostaria de falar do ambiente do Rio de Janeiro. Quando a gente ouve falar em chuva, a gente se preocupa logo com aquelas áreas de risco, né? Há necessidade de se ter uma prevenção bastante cuidadosa com essas áreas de risco no nosso estado do Rio de Janeiro. É uma região que, pela sua geografia, acaba ensejando uma série de possíveis acidentes naturais provocados pelas chuvas, pelas águas. Então, há importância de se cuidar disso. A questão também ambiental, a preservação do verde, que já faz parte da paisagem do Rio de Janeiro, precisa ser cuidada, precisa ser preservada. A qualidade do nosso ar, do ar que respiramos. Aí há necessidade de um controle das emissões gasosas dos veículos, dos transportes coletivos. Toda uma preocupação ambiental. É fundamental que isso aconteça. A questão do lixo também me desperta muita atenção, Alexandre. A questão do lixo que é gerado. Por exemplo, um exemplo, o município de Queimados, que tem 170 mil habitantes, gera hoje 140 toneladas de lixo por dia. Você tem ideia de como é que se gera lixo. Então, essa população precisa também ter o seu lixo recolhido, classificado, reciclado, tratado, para que a gente não tenha consequências ambientais. Isso é um carinho muito especial
com o ambiente do nosso Rio de Janeiro. Então, abordei 2 aspectos importantes: o ser humano, o carioca, e as condições ambientais do nosso estado. Secretário, aproveitando que o senhor tocou no assunto de meio ambiente, e já que estamos no mês do meio ambiente, como professor de Química, qual é a sua contribuição para uma cidade melhor na conscientização do meio ambiente e sustentabilidade diante dos seus alunos em sala? Eu, no meu dia a dia, na sala de aula, essas observações que eu fiz em relação ao nosso estado, eu reporto aqui para o nosso município, para a nossa cidade. Sempre estou passando para os alunos, primeiro, o cuidado que tem que se ter com o ambiente onde nós vivemos, né? A questão da poluição ambiental, a poluição do solo, a poluição da água, a poluição do ar, precisam ser preocupações que a gente tem que estar passando no dia a dia para esses alunos. Aí você pergunta, por quê? Por que essa preocupação? Porque esse aluno, além de ser cidadão, ele daqui a pouco vai ser um profissional que está ligado a uma empresa, a uma indústria, que pode gerar gases poluentes, que pode gerar poluição para o nosso solo ou para os mananciais de água. Então, ele precisa ganhar essa consciência hoje na sala de aula. Então, eu estou sempre abordando essa preocupação, os compostos químicos envolvidos com esse tipo de poluição, a questão do lixo, que é uma questão muito preocupante, o que se gera de lixo é um caso assim extremamente preocupante. Então, o aluno tem que ter esse olhar, tem que ter essa visão. Aparentemente não é importante, mas isso tem uma consequência muito grande se a gente não passar essa consciência para esse aluno, que está ali no banco escolar, daqui a pouco estará exercendo uma profissão, ocupando um papel importante, mas só que ele ganhou na escola a consciência de que precisa cuidar do seu meio ambiente. E eu aproveito também, Alexandre, já que a minha especialização é na área de alimentos, estou sempre passando para eles também o cuidado que a gente tem com aquilo que a gente come. Os médicos costumam dizer que nós somos aquilo que comemos. Então, a gente também tem que ter esse olhar. Como é que estão os aditivos químicos que são colocados na nossa alimentação, que pauta aí pelos alimentos industrializados, que nos atraem pelo aspecto visual, né, que nos atraem por uma série de características que às vezes são artificiais. E é consequência exatamente dessa poluição, entre aspas, dessa poluição alimentar. Uma série de compostos, e muitas das vezes até prejudiciais à nossa saúde, são colocados nesses alimentos, e nós acabamos ingerindo isso no nosso dia a dia, mas nós precisamos ter consciência do que nós estamos ingerindo, e, se possível, evitar. Eu também abordo sempre a questão da preocupação desse aluno com o que vai acontecer a médio e a longo prazo. Ele tem que viver com esse tipo de visão. O que vai acontecer com o nosso planeta, com o nosso país, com o nosso estado, com o nosso município, a médio e a longo prazo, se eu não estiver ligado, se eu não estiver antenado, se eu não estiver plugado nessas preocupações que dizem respeito ao nosso meio ambiente. É por isso que eu tenho sempre passado para os meus alunos essas informações tão importantes para a vida de cada um.